Você já parou para pensar em como sua percepção sobre o mundo é influenciada pelas relações sociais? E como o contexto em que estamos inseridos pode moldar a maneira como interpretamos o que vemos e sentimos? Este é o podcast Aqueronta Psicologia e esta é a temporada Psicologia Social. No episódio de hoje, vamos discutir como o gestaltismo, uma teoria que revolucionou a compreensão sobre a percepção, influencia diretamente a forma como construímos nossas percepções sociais. Nosso objetivo é refletir sobre as interrelações entre a percepção humana, o meio social e as dinâmicas grupais, compreendendo como essas influências moldam nossa visão de mundo. Vamos entender como nossos sentidos não são neutros, mas moldados pelo campo social em que estamos inseridos, e como este entendimento pode nos ajudar a criar interações mais conscientes. E se o que você percebe não for exatamente o que é, mas o que o mundo ao seu redor ensinou a enxergar? Meu nome é Lídia Brelas, sou graduada em mestre em Psicologia e quero te convidar para navegar pelos afluentes dessa área de estudos que pode ser tão vasta. Mas o que é a teoria da Gestalt? Voltemos ao início do século XX, uma época marcada por descobertas científicas e questionamentos sobre a natureza da mente humana. Foi nesse contexto que surgiu a teoria da Gestalt, na Alemanha, desafiando explicações simplistas que viam a percepção como uma mera soma de elementos isolados. Max Wertheimer, Wolfgang Killer e Kurt Koffka propuseram algo diferente. E se nossa mente estivesse constantemente buscando organizar e dar sentido ao que percebemos? Uma proposta que mudaria a forma como entendemos a percepção até hoje. Wertheimer ficou conhecido por estudar o fenômeno Phi, um efeito que ocorre quando enxergamos movimentos em uma sequência de imagens estáticas, como no cinema ou quando vemos luzes piscando e pensamos que estão se movendo. Já Killer investigou como os animais, como chimpanzés, resolviam problemas complexos, demonstrando que eles não agiam por tentativa e erro, mas por uma percepção do todo que guiava suas ações. Koffka, por sua vez, foi fundamental para difundir a teoria da Gestalt, levando suas ideias para áreas como a educação, demonstrando como o aprendizado é construído a partir da percepção integrada de experiências. A grande sacada da teoria da Gestalt é simples, mas revolucionária. O todo é diferente da soma das partes. Isso significa que quando olhamos para o mundo, não enxergamos apenas pedaços soltos, mas organizamos tudo em uma configuração coerente. Por exemplo, quando olhamos uma árvore, não vemos apenas galhos, folhas e troncos de forma isolada, mas a percepção de um organismo completo e interligado. Nosso cérebro busca sempre construir um todo, dando sentido às partes. Na teoria da Gestalt, existem princípios perceptivos. Dentre eles, cito alguns. A totalidade. Nossa percepção tende a priorizar o conjunto antes de se fixar nos detalhes individuais. Figura fundo. Destacamos naturalmente aquilo que está em evidência, figura, relegando o restante ao plano de fundo. Por exemplo, quando estamos em uma conversa em um ambiente barulhento, tendemos a focar na voz da pessoa com quem interagimos, deixando os ruídos como fundo. Proximidade. Elementos próximos tendem a ser agrupados. Em uma praça, por exemplo, pessoas sentadas próximas podem ser percebidas como parte de um mesmo grupo, mesmo que não estejam interagindo entre si. Semelhança. Elementos semelhantes em cor, forma ou função tendem a ser percebidos como pertencentes a um mesmo conjunto. É o que acontece quando, ao olhar para um estante, agrupamos mentalmente os livros por cor ou tamanho. Continuidade. Preferimos perceber linhas e formas contínuas, mesmo quando há interrupções, como quando seguimos uma estrada sinuosa com o olhar,
mesmo sem ver o seu final. Fechamento. Nossa mente tende a completar imagem ou informações incompletas para dar sentido ao que está sendo percebido. Por isso, quando vemos um desenho incompleto de um círculo, automaticamente o completamos mentalmente. Agora pense aí, quantas vezes você já completou mentalmente uma imagem incompleta? Ou já previu o próximo passo de uma música, mesmo antes de ouvi-lo? Isso é o seu cérebro em ação, organizando as percepções para dar sentido ao mundo. Mas será que isso acontece só com imagens e sons? Será que nossas percepções sobre as pessoas e os grupos sociais também não são preenchidos com informações que já carregamos, baseadas em experiências passadas, normas sociais e valores culturais? É exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo bloco. Como essa forma de organizar percepções vai além do visual e atinge a maneira como interagimos em sociedade. Afinal, se nossa percepção é ativa, como ela é moldada pelas normas, pelos grupos e pelas dinâmicas sociais? Fica mais um pouco que a gente vai descobrir. A conexão com a psicologia social. No bloco anterior, falamos sobre como nossa mente organiza o mundo visualmente. Mas será que esse processo acontece só com o que vemos? Na verdade, não. A percepção também é ativa quando falamos sobre nossas interações sociais. Somos atravessados por informações, valores e experiências que moldam a forma como interpretamos o outro e o mundo. E é aqui que a teoria da Gestalt se conecta com a psicologia social, mostrando que nossa percepção é um processo dinâmico, influenciado pelo ambiente em que estamos inseridos. Kurt Lewin, influenciado pela teoria da Gestalt, trouxe uma ideia essencial para compreender o comportamento humano, o conceito de campo. Para Lewin, não existe comportamento isolado. Todo comportamento é resultado da interação entre o indivíduo e o seu campo social. Um conjunto de normas, valores, expectativas e interações que cercam cada pessoa. Esse campo não é fixo. Ele se organiza a cada nova interação, influenciando diretamente o que percebemos e como agimos. Assim como no campo visual nossa percepção é guiada por princípios como proximidade ou fechamento, no campo social ela é moldada por normas culturais e valores coletivos. Normas sobre o que seria adequado para homens ou mulheres, sobre como devemos nos comportar em diferentes ambientes ou sobre o que é considerado sucesso em nossa sociedade. Tudo isso atua como um filtro, guiando a forma como percebemos o outro e o mundo. Assim como destacamos uma figura do fundo em uma imagem, fazemos o mesmo nas relações sociais. Quem fala mais alto, quem ocupa um cargo de liderança, quem se enquadra nas expectativas sociais, costuma se tornar a figura em destaque. Mas quem não se encaixa nesse perfil, muitas vezes acaba relegado ao fundo, quase invisível. E é nesse fundo que muitas histórias e experiências permanecem silenciadas. Vamos para alguns exemplos do cotidiano. Em um ambiente corporativo, é comum que lideranças sejam mais ouvidas, enquanto opiniões de estagiários ou profissionais recém-chegados sejam vistas com menos atenção, mesmo que tragam ideias inovadoras. Já no contexto acadêmico, estudantes que demonstram mais autoconfiança ganham visibilidade, enquanto aqueles que precisam de mais tempo para se expressar acabam ficando no fundo das interações. Agora pense aí. Quais são os fundos sociais que você costuma ignorar, mas que podem estar influenciando suas percepções? Quem são as pessoas ou situações que passam despercebidas, mas que têm muito a dizer ou a ensinar? Como o contexto social tem moldado suas escolhas e interações? E mais, quem você tem escolhido ouvir e quem tem sido colocado no silêncio do fundo? Perceber essas dinâmicas é um passo fundamental para construir interações mais justas e inclusivas. Afinal, se o campo social influencia o que vemos e o que deixamos de ver,
cabe a nós ampliar nosso olhar e questionar quem está sendo colocado no fundo das nossas percepções. É preciso esforço consciente para perceber além da figura, para trazer ao centro vozes e presenças que muitas vezes são esquecidas. No próximo bloco, vamos refletir sobre por que tudo isso importa. Por que é essencial reconhecer essas dinâmicas e se preocupar em perceber além do óbvio? E como isso pode transformar a forma como nos relacionamos e construímos nossas interações cotidianas? Se você quer descobrir como tornar suas relações mais conscientes, escuta o próximo bloco. Dinâmicas sociais e campo perceptivo. Ao longo da nossa conversa, vimos como o campo social molda nossas percepções sobre o outro. Agora, vamos nos aprofundar em como essas percepções se manifestam nas dinâmicas de grupo. O campo não é um cenário neutro. Ele é composto por interações, normas e expectativas que organizam o que percebemos como central e o que deixamos à margem. Cada interação carrega forças sociais invisíveis, moldadas por cultura, história e contexto. Mas o que determina quem é ouvido e quem é silenciado? Quais critérios orientam, ainda que de forma inconsciente, nossas percepções sobre quem se destaca e quem permanece no fundo? O conceito de figura-fundo, tão central na teoria da Gestalt, também está presente nas nossas relações sociais. Em um grupo, quem se destaca como figura e quem é relegado ao fundo? Muitas vezes, isso não depende do conteúdo das falas, mas de aspectos como status social, tom de voz, gênero ou até mesmo da capacidade de ocupar espaços de poder. Por exemplo, quem se expressa com mais segurança tende a ser visto como mais confiável. Quem se enquadra nas expectativas culturais do grupo ganha destaque. Enquanto isso, outros, cujas vivências podem ser ricas e complexas, acabam silenciados no fundo social. Um exemplo cotidiano. No contexto de imigração, pessoas que não dominam o idioma local muitas vezes ficam no fundo social, mesmo quando têm percepções importantes sobre o grupo ou a comunidade. O silêncio aqui não é falta de conteúdo, mas uma barreira criada pelo campo social e cultural. Agora pense nas suas interações diárias. Quem tem sido figura e quem tem sido fundo nos grupos que você convive? Quem você tem escutado com mais atenção? E quem, talvez sem perceber, você tem deixado no silêncio do fundo? Que histórias e experiências podem estar sendo ignoradas simplesmente porque as dinâmicas sociais não favorecem sua visibilidade? E o que será que você está deixando de aprender ou de compreender por não prestar atenção a essas vozes? Reconhecer essas dinâmicas é essencial para tornar nossas interações mais inclusivas e respeitosas, porque se deixarmos que o campo social organize nossas percepções sem questionamento, corremos o risco de reforçar silêncios e invisibilidades. Mas se nos dispusermos a olhar com mais atenção para o fundo, podemos descobrir vozes e presenças que enriquecem nossas formas de perceber o mundo. Podemos criar espaços onde essas vozes se tornem figuras centrais, reconhecendo o valor de perspectivas que antes eram ignoradas. Este é um desafio, mas também uma oportunidade de ampliar o olhar e tornar nossas relações mais humanas, conscientes e inclusivas. E é por isso que no próximo bloco vamos discutir por que tudo isso importa. Como nossas escolhas perceptivas afetam as relações que construímos e o mundo que desejamos criar. E o que podemos fazer para tornar nossas interações mais conscientes, empáticas e justas. Se você quer refletir sobre como criar relações mais inclusivas e significativas, fica comigo no próximo bloco. Por que isso importa? Agora que refletimos sobre como o campo social influencia nossas percepções, é hora de pensar por que tudo isso importa. Porque entender como nossas percepções são moldadas é essencial para criar interações mais justas e conscientes.
Quando nossas percepções sociais são moldadas por estereótipos e normas não questionadas, corremos o risco de reforçar desigualdades e preconceitos. Quantas vezes deixamos de ouvir alguém porque, inconscientemente, julgamos que essa pessoa não teria algo importante a dizer? E quantas oportunidades são perdidas quando desconsideramos ideias, opiniões e experiências que não se encaixam nas nossas expectativas pré-construídas? O problema é que essas percepções cristalizadas se reforçam a cada interação. Se sempre ouvimos mais quem fala mais alto, quem ocupa a posição de liderança ou quem se enquadra em determinado padrão social, acabamos solidificando essas ideias no nosso campo perceptivo. Com o tempo, elas se tornam quase automáticas. Mas há um caminho para desconstruir essas percepções, e ele começa com a consciência. Perceber que nossos julgamentos não são neutros, mas moldados por fatores culturais, históricos e sociais. Refletir sobre quem temos ouvido e quem temos deixado no silêncio. E, principalmente, assumir um papel ativo na construção de interações mais abertas e inclusivas. Então fica o convite. Como podemos ser mais conscientes sobre como percebemos o mundo e o outro? Como podemos questionar nossos próprios filtros e nos questionar para perceber além do óbvio? E mais, como podemos criar espaços em que todos tenham voz e onde o fundo da nossa percepção também seja visto e valorizado? No final das contas, perceber é um ato político. É um ato que pode reforçar exclusões ou promover inclusão. Depende de como escolhemos olhar, ouvir e interagir. E se estivermos atentos, podemos construir relações mais empáticas, mais justas e mais conscientes. No encerramento, vamos recapitular os principais pontos e pensar em estratégias para levar essa reflexão para o cotidiano. Porque perceber é mais do que um ato automático, é uma escolha diária. No episódio de hoje, nós refletimos sobre como a teoria da Gestalt nos ajuda a compreender que a percepção, seja ela visual ou social, é um processo ativo e organizado. Vimos que, assim como o cérebro organiza formas e estímulos, também organizamos socialmente o que percebemos sobre grupos e indivíduos. Discutimos como o campo social influencia quem ganha destaque e quem é relegado ao fundo em nossas interações cotidianas. E vimos como normas, valores e expectativas moldam a forma como percebemos e interagimos com diferentes grupos sociais. Perceber o mundo social não é um ato neutro. Estamos constantemente filtrando informações, destacando o que se torna figura e desconsiderando o que fica no fundo. E o perigo disso é que podemos reforçar estereótipos e invisibilizar grupos inteiros simplesmente por não reconhecermos sua presença ou importância. Por isso, é fundamental desenvolver um olhar mais crítico e atento sobre quem estamos percebendo, quem estamos ouvindo e quem, sem perceber, estamos silenciando. E agora eu te pergunto, quantas vezes você deixou de perceber um grupo ou uma pessoa por conta de normas sociais que moldaram o seu olhar? Quais vozes você tem silenciado sem perceber? E quais vozes você poderia trazer para o centro, dando espaço para que novas histórias e percepções sejam ouvidas? A teoria da Gestalt nos ensina que perceber é mais do que captar informações, é organizar o mundo de acordo com aquilo que aprendemos a valorizar. Mas se nossos valores podem moldar o que percebemos, também podemos moldar nossos valores para criar percepções mais inclusivas e empáticas. Porque perceber também é um ato de resistência, de escolha e de transformação social. Obrigada por me acompanhar até aqui. No próximo episódio, seguimos aprofundando nossas conversas sobre psicologia social, discutindo como construímos nossas percepções coletivas. Até lá!
Este episódio foi escrito, gravado e editado por mim, Lídia Brelas. Para isso, eu me baseei nos seguintes textos: Abordagens em Psicologia Social e seu Ensino, de Marcelo Calegari, publicado em Transformações em Psicologia, em 2010. Também utilizei o livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, de autoria de Cláudio Vaz Torres e Elaine Rabelo Neiva, publicado pela Arte Med.